Patrick, a Bloomberg informou que os Estados Unidos estão preparando novas sanções contra o setor de energia da Rússia, caso Putin rejeite um acordo de paz com a Ucrânia. Quando falam sobre a rejeição do acordo, sabemos que Donald Trump está, de alguma forma, pressionando por garantias de segurança do artigo 5º para a Ucrânia. É impossível para a Rússia aceitar isso. E o que é extremamente perigoso é que as opções em discussão incluem atingir embarcações ligadas à chamada Frota Sombria. Se as coisas seguirem nessa direção, não sei quem poderia trazer algum tipo de sanidade para toda a situação. Donald Trump não parece lúcido o suficiente para entender o que está acontecendo, a posição perigosa dos Estados Unidos. Veja, toda a guerra na Ucrânia é por causa da OTAN. Se você está disposto a dar à Ucrânia garantias sob o artigo 5 da OTAN, então o que mudou depois de 4 anos de guerra na Ucrânia? Bem, eu diria que toda a guerra na Ucrânia é, na verdade, por causa da expansão da OTAN. Isso é uma parte importante, mas também foi um projeto dos Estados Unidos. Desde o início, foi de forma íntima um projeto concebido pelos Estados Unidos. Eles são a OTAN. Os Estados Unidos são a OTAN. Os Estados Unidos são a OTAN, com a Grã-Bretanha como seu segundo em comando, e os outros países são estados vassalos, apenas um acréscimo para compor a conferência, por assim dizer. Mas o colapso, o retorno às sanções, novamente, esse é sempre o recurso preferido dos Estados Unidos. Vamos simplesmente recorrer às sanções, porque é politicamente viável na América dizer que estão fazendo algo. Vamos impor mais uma rodada de sanções. A União Europeia assumiu fortemente o papel de aplicar sanções. O conflito em que a UE realmente começou a transformar as sanções em arma foi contra a Síria. Certo, depois de 2012, foi o ataque conjunto das sanções dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Síria que acabou causando o colapso da economia síria e a desintegração da sociedade síria, sociedade civil, governo e assim por diante. Isso permitiu que uma gangue terrorista basicamente tomasse o poder com o apoio dos Estados Unidos, de Israel e dos europeus. Do ponto de vista deles, é eficaz e vai funcionar, porque acreditam que funcionou naquela ocasião. Quero dizer, levaram quase 15 anos para fazer isso funcionar contra a Síria, e é um custo enorme. Mas, de qualquer forma, eles acham que podem conduzir essa guerra financeira contra os russos, mesmo que os russos tenham demonstrado resiliência diante das rodadas subsequentes de sanções desde 2014, que começaram, digamos, pela anexação da Crimeia. Então é um tipo de movimento de rendição. Estou falando de forma metafórica, mas realmente é uma espécie de rendição. É uma boa notícia para a Rússia, porque sempre que os Estados Unidos recorrem às sanções, a Rússia sabe que eles não vão jogar nenhuma outra carta séria, ou não podem, porque não tem nenhuma. O colapso desse acordo de paz com a Ucrânia, bem, não há acordo. É uma situação interessante em que nos encontramos, porque Trump falhou repetidamente. É preciso lembrar que ele concorreu à presidência 2 vezes, durante todo o ano de 2022, dizendo que iria pôr fim à guerra. Isso provavelmente influenciou o voto dos eleitores independentes. E então ele adotou Robert F. Kennedy. Robert F. Kennedy, RFK, was more or less leading that conversation. A FK estava mais ou menos liderando essa conversa quando concorreu à presidência como democrata e depois mudou para independente. E uma vez que Trump incorporou a AFK ao campo MAGA, Trump adotou, e com entusiasmo, o ponto de discussão sobre o presidente ucraniano e a guerra na Ucrânia, certo? Mas o fracasso repetido nos últimos 12 meses em fazer qualquer progresso real, além, eu reconheço, de haver uma reaproximação positiva com Moscou, de haver diálogo, o que é bom, e muitas pessoas estão felizes com isso. Tenho certeza de que, entre elas, os russos estão muito felizes com isso. Mas em termos do que será necessário para encerrar esse conflito, não acho que ele tenha feito qualquer progresso.
progress at all. There's no progress. The reason is Não há progresso. O motivo é uma combinação de fatores. Sei que isso vai soar como um clichê, mas realmente atribuo tudo à pura incompetência. Ele simplesmente não tem pessoal qualificado. Está cercado por amadores, charlatães, pessoas que não têm qualificação para fazer nada. E ele não tem conselheiros que lhe digam a verdade, porque se alguém o fizer, será demitido. Esse é o estilo de gestão de Trump. Isso pode parecer bom e forte no cenário interno, mas, em termos de relações internacionais, é uma receita para o fracasso repetidas vezes. O outro problema é Israel, o lobby israelense. E agora sabemos, eles escolheram a dedo todos os membros do gabinete dele relacionados à política externa ou à segurança nacional. Então a Ucrânia nunca é uma prioridade na mente das pessoas que ocupam cargos de decisão, de Pete Hegseth a Marco Rubio e todos os outros. E Steve Witkoff é um sionista pró-Israel, totalmente tendencioso. Jared Kushner é amigo pessoal dos Netanyahu. Então, para eles, Rússia e Ucrânia são um negócio paralelo. Eles pensam, bem, talvez possamos conseguir um ótimo acordo de desenvolvimento em Moscou para alguns hotéis, ou algo no Mar Negro, talvez em Odessa. Quero dizer, é assim, se eu fosse os russos e quisesse encerrar a guerra, prometeria a Jared Kushner e Steve Witkoff algum tipo de faixa de resort à beira-mar em Odessa e chamaria de Trump Resort em Odessa. And say a Trump resort in Odessa, and I guarantee you, Trump's eyes will light up straight away. Eu te garanto, os olhos de Trump brilhariam na hora. Uma Trump Tower em Odessa, no Mar Negro. Quero dizer, é assim que essa administração é corrupta. É a combinação de incompetência em relações internacionais, eles não conseguem criar uma estrutura para fechar um acordo, e a fraqueza de Trump como líder. Trump cede com tanta facilidade. Ele já cedeu a Zelensky no passado, cedeu aos britânicos, a Starmer, cedeu aos europeus e acabou de ceder de novo esta semana. Ele simplesmente cedeu. Saímos de Anchorage, a grande sessão de fotos, a demonstração de força, e agora o que temos? Nada. Tudo desabou. Vazar o plano de 28 pontos gerou muito alarde antes do Natal, mas nada de substância. E enquanto isso, ele está apenas publicando bobagens como verdades no Truth Social. Buffoonery, truths on Truth Social, Venezuela. E então, essa carta da Venezuela também está sendo jogada no hemisfério ocidental. E é algo tão descaradamente corrupto. Esta é uma administração que coloca toda a sua moeda e valor em oportunidades de foto, reuniões, telefonemas perfeitos, tweets e acordos imaginários que mal chegam a ser memorandos de entendimento. Não acho que esta administração seja capaz de elaborar qualquer tratado, não no sentido tradicional do que esse tipo de acordo costumava ser no passado. Essa é uma posição muito perigosa. Agora eles podem ficar enrolando, e acho que o que aconteceu, Nima, é que a Rússia sabe disso. Eles entendem a natureza desse animal do pântano e se adaptaram a ele. Já calcularam isso em suas negociações e sabem como massagear o ego de Donald Trump. E entreter Steve Witkoff e Jared Kushner, com passeios turísticos pelo Kremlin e discussões de 5 horas. Sightseeing tours around the Kremlin and 5-hour discussions. Isso, no fim das contas, não resulta em nada, porque Steve Witkoff e Jared Kushner não têm cargo nem função dentro do governo dos Estados Unidos. Eles são o genro e o amigo, o parceiro de golfe do Trump. Então, é uma ótima oportunidade para fotos. Mantenha a conversa em andamento, e fico feliz por isso. Tenho certeza de que muitas pessoas também ficam, mas isso não vai levar a nenhum acordo sério negociado. Simplesmente não vai. É desorganizado. Essa é a palavra para descrever o governo Trump. Desorganizado, amador e com esse estilo. E sabe o filho dele, Don Jr., acho que foi no fórum de Doha, não sei se você viu algo disso. Ele disse, sabe o que é ótimo no meu pai? Meu pai, é constante como a filha do John McCain. John McCain's daughter is constantly my father. What's great about my father is that, O que é ótimo sobre meu pai é que ele é imprevisível. Ninguém sabe o que ele vai fazer, nem mesmo o próprio Trump, o que o torna diferente de todos aqueles outros burocratas. Esse é o discurso do MAGA. A imprevisibilidade, da forma como Don Jr. descreve o pai, é uma desvantagem completa e fatal nas relações internacionais. Veja, Donald Trump sabe o que é construir um cassino em Atlantic City, ou um campo de golfe na Flórida,
ou em Dubai. E existem leis, existem documentos que precisam ser assinados. Há um processo para isso. Existem acordos legais que precisam acontecer. É o mesmo nas relações internacionais. Mas Trump não respeita nada disso. Claramente, esta administração não considera o direito internacional como algo relevante e simplesmente evita e descarta qualquer devido processo em nível internacional. And discards any due process internationally. You can see that with what's going on in Venezuela, with what Você pode ver isso pelo que está acontecendo na Venezuela, pelo que aconteceu com o Irã e pelo que está acontecendo em Gaza. E não nos iludamos, este é um processo de fracasso diabólico. Em cada ponto de tensão geopolítica importante, tudo terminou em destruição em massa, morte e genocídio, no caso do Oriente Médio, e em novas guerras iniciadas contra o Irã, contra o Iêmen, contra a Somália, guerras sobre as quais ninguém fala, e agora contra a Venezuela, enquanto também são feitas ameaças ao longo do caminho contra os russos. Esses surtos e ameaças intermitentes vindos do governo Trump, isso é desorganizado. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem como ir do ponto A ao ponto B. Portanto, vão fracassar. Se o objetivo é um acordo negociado, eles não terão sucesso. Ponto final. Ponto final. Eles não têm o calibre, nem a inteligência, nem o pessoal com a experiência necessária para unir, para criar, administrar e, em última instância, construir a estrutura que levaria a um acordo negociado. O tipo de coisa que você viu, e eu detesto soar como se estivesse elogiando Barack Obama, mas o que o JCPOA foi exatamente isso, desenvolvido ao longo de um período de 2 anos. E claro, isso foi sabotado pelos americanos e pelos europeus, provavelmente com a intenção de sabotá-lo desde o início, para que parecesse que estavam montando um acordo nuclear e, no fim, miná-lo. Se você olhar para o white paper do Brookings Institution, Which Path to Persia, sobre as relações entre os Estados e o Irã, eles basicamente delinearam esse cenário há muitos anos, antes mesmo de o JCPOA existir. Mas pelo menos esse é um exemplo do que um acordo multilateral pode fazer. Reunir todas as partes e controlar a situação para alcançar um resultado, que é a desescalada. Isso pode acontecer sob Trump? Definitivamente não. Não vai acontecer. Então, se ele tiver mais 4 anos, não haverá um acordo negociado com esse presidente. Se ele se mexer, e de alguma forma alguém, ou se nomearem alguém, ou se alguém tiver uma boa ideia, ou se trouxerem o Tucker Carlson, não sei como vão fazer isso. Mas do jeito que está agora, haverá fracassos repetidos, porque ele deixa a porta aberta para que os europeus e os britânicos sabotem qualquer coisa que esteja avançando de forma construtiva, ou que ao menos pareça estar. Além disso, ele não tem o apoio dos rinos belicistas em Washington, nem dos democratas. In Washington or the Democrats. That's number one. You got to have solidarity at home. Esse é o primeiro ponto. É preciso ter solidariedade em casa. E essa é outra fraqueza do governo Trump. Ele não acredita que precise conversar com a oposição. Isso é, na verdade, uma característica típica do fascismo. Se olharmos para a história, eles ignoram a oposição e não acreditam que precisem buscar consenso, seja multipartidário ou multilateral. Então Trump está meio que escorregando para aquele erro fatal histórico, por assim dizer, no qual muitos regimes fascistas acabam caindo. E é realmente devastador se os Estados Unidos estão agindo dessa forma, porque são a principal potência hegemônica global. Eu gostaria de poder oferecer uma perspectiva mais positiva sobre o governo Trump, mas eles estão realmente tornando isso muito difícil neste momento. But it's really, they're making it so hard right now.